Olá pessoal, eu sou João Vitor Wrobleski, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique e hoje vamos gravar mais um dos vídeos aí desse mês, que é um vídeo comemorativo aos 2 anos do canal. Então, para quem já acompanha em nosso canal, já está ciente de que em janeiro sempre o nosso canal ele completa 1 ano a mais de existência. Então ele se iniciou ali no mês de janeiro, há 2 anos atrás. Então esse mês ele está completando 2 anos de ação aí junto ao YouTube, compartilhando conteúdos de filosofia e de psicologia. E em comemoração a esses 2 anos do canal, eu estou gravando alguns vídeos como esse de prefixo 2 anos, que são vídeos um pouco diferenciados, onde além de fazer agradecimentos ao pessoal que nos acompanha, que nos seguem, aos novos inscritos que iniciam a partir desse ano aí o trajeto junto conosco, construindo conhecimento, construindo e explorando informações a respeito de psicologia e de filosofia. Além disso também, além de agradecer esse pessoal, também a gente trabalha com algumas temáticas um pouco diferenciadas, um pouco mais leves, e a que vamos trabalhar hoje é Freud e Wundt. E aí vamos entender o porquê que Freud acaba ganhando mais destaque do que Wundt dentro da própria psicologia, principalmente junto ao senso comum. Então, se você perguntar para a grande maioria das pessoas quem foi Wundt, no senso comum, sem ser pessoas que estudam a psicologia, de formação psicológica, ou em alguma das abordagens psicológicas e filosóficas, se você perguntar para a maioria do senso comum quem é Wundt, pouca gente vai saber. Quase que ninguém, a grande maioria não sabe quem é Wundt. Agora, se você perguntar quem é Freud, muitos sabem. Uma grande maioria sabe. E inclusive muitos vão dizer que é o pai da psicologia. E isso é irônico, porque o pai da psicologia é Wundt e não Freud. Freud é o mentor priori, é quem inicia a psicanálise e não a psicologia. A psicologia ela é iniciada anteriormente por Wundt, com experimentos laboratoriais, com análise principalmente dos sentidos. Então Wundt ele começou com a psicologia em uma tentativa de contabilizar e padronizar, fazer anotações, tabelar sentidos. Então, quanto que é o mais baixo que um ser humano consegue ouvir, qual que é as diferenças olfativas de uma coisa para outra, qual que é a menor intensidade de contato na pele que o ser humano consegue perceber. Então o Wundt ele começou com estudos do gênero, analisando os sentidos do ser humano, literalmente sentidos, 5 sentidos que nós temos. E quem deu início à psicanálise foi Freud. Porém, por vezes, e muitas vezes mesmo, com muita frequência, é atribuído a Freud, a psicologia, e não a psicanálise. E Wundt, a grande maioria nem sabe quem é. E aí a gente vai tentar entender um pouco melhor por que Freud ganha tanto destaque, enquanto Wundt só tem destaque entre os estudantes de psicologia. Então quem estuda psicologia, quem estuda a história da psicologia, sabe obviamente quem foi Wundt, sabe da importância que ele teve para o desenvolvimento da psicologia, mas no senso comum as pessoas não têm muita noção de quem foi Wundt e sabem, na grande maioria, muito bem, ou minimamente têm alguma noção de quem foi Freud. Por que isso? Primeiramente, é preciso nós entendermos que Freud ele foi um romântico alemão. Não romântico no sentido do movimento romântico em si, isso também é uma coisa que as pessoas confundem. Quando se fala em iluminismo ou romantismo, as pessoas acreditam que aquele período que é estabelecido na história é o único período possível do pensamento romântico, do pensamento iluminista. Não. Até hoje está cheio de autor por aí com pensamento iluminista, que vem com umas ideias de iluminar as pessoas da ignorância. É uma proposta, é uma forma de pensamento. Então o pensamento iluminista, aquele período que é estabelecido da história, século tal até século tal, para cada uma das formas de pensamento, até chegar no positivismo, que é o mais forte hoje ainda, são períodos de auge daquele pensamento.
Mas não que a partir do momento que surgiu o positivismo, o romantismo e o iluminismo foram eliminados, foram descartados. Não, o pensamento continua aí. Muitos autores continuam escrevendo daquela mesma forma. A diferença é que o auge foi naquele período. Hoje, o pensamento em maior evidência é outro. Mas ainda existem muitos autores por aí escrevendo, pensando e ministrando aulas, trazendo conhecimento muito no sentido do romancismo alemão, então no sentido mesmo do pensamento romântico alemão, que é esse pensamento mais característico de um envolvimento forte com a natureza, uma coisa mais poética. E o Freud ele tem essa característica. Então o Freud ele é um autor que ele se encaixa totalmente assim dentro da forma de trabalho do romantismo alemão. Isso é um ponto que favorece ele. Por quê? Porque o romantismo alemão ele é muito belo, esteticamente falando. E o Freud, a psicanálise em si, ela tem muito essa questão com a estética. Tanto o consultório do Freud era cheio de quadros, obras de arte, como o próprio pensamento psicanalítico. Tanto é que a psicanálise analisa várias obras de arte, são analisadas pelo próprio Freud, algumas pelo Lacan e posteriormente vários outros autores da psicanálise vão fazer aí pesquisas analisando obras de arte. Porque a psicanálise, de modo geral, desde dos seus primórdios com o Freud, ela tem muito essa coisa romântica, ela tem muito essa coisa estética, essa coisa poética. Isso favorece com que Freud seja mais conhecido do que Wundt, porque afinal nós apreciamos essa estética, nós apreciamos essa poesia. E essa poesia faz com que ela seja atrativa não somente pro público de enfoque dela, mas sim para um público muito mais amplo. Então, principalmente na época de Freud, existiam assim centenas de pessoas que liam Freud não para aprender sobre psicanálise porque queriam exercer, porque desejavam atuar como psicanalistas, mas sim porque apreciavam a escrita do Freud. Tanto é que ele ganhou o prêmio Goethe de literatura. Então ele ganhou um importantíssimo prêmio europeu de literatura por causa da sua escrita, por causa da forma como ele trabalhava os conteúdos ao longo das suas obras. Então isso também faz com que a escrita do Freud ela seja muito mais atrativa. Além do fato de que o Freud ele tem uma característica que a mim é de grande apreço, e eu sempre menciono isso no canal, e eu tento nos vídeos seguir isso, tomar ele como exemplo nesse aspecto, que ele tinha um vocabulário muito acessível. Então ele não tinha esse fricote de ficar procurando palavra difícil para colocar no meio do texto. Não, ele escrevia de uma maneira fluida, que não é vulgar e que é compreensível a uma grande maioria. Isso também faz com que ele ganhe maior destaque, seja mais lido. Tanto é que é um dos autores assim, na área psicológica, é um dos autores mais lidos do mundo ao longo da história. Até hoje ele ainda permanece como um dos autores mais lidos do mundo. Então, inegavelmente assim, essa escrita dele auxiliou muito ele a ganhar destaque. Outra coisa que ajuda muito o Freud a ganhar destaque, muito mais do que o Wundt, que de fato é o pai da psicologia e acaba sendo atribuído no senso comum ao Freud, essa origem da psicologia, porque Freud foi um homem altamente polêmico. Isso é, sem dúvida, assim, um dos grandes marcos da carreira freudiana, as polêmicas. Então ele trabalhou com assim, a grande maioria dos tabus da humanidade. Então aqueles grandes tabus, aquelas coisas que são impensáveis, permearam a vida do Freud, se não trabalhando diretamente de maneira indireta. Então a cocaína, que é uma droga até hoje com grande estigma, foi uma droga presente na história do Freud. Aí quem não conhece essa história é só procurar no nosso canal, a gente tem vídeo falando a respeito disso. É um grande tema polêmico, que também ajuda a dar destaque para ele, não no sentido benéfico, mas ainda assim um destaque. Ele trabalhou com muitas questões polêmicas nas suas obras mesmo, como por exemplo a questão do incesto, do estupro, do sadismo, masoquismo, a questão do prazer oral,
anal e genital. Então, falar em oralidade no sentido do prazer, falar em prazer anal, são coisas que hoje ainda são polêmicas. Imagina em 1900. Freud falar isso em 1900, 1900 e pouco, era assim um atentado violento ao pudor. Então, literalmente, que na época, a época mais puritana do que aquela, difícil. Então ele estava em uma época que, por mais que já vinha tendo uma expansão do pensamento, já tinha saído muito daquelas regras rígidas da Igreja Católica, de todo aquele período das trevas, ainda assim era um período muito puritano, ainda mais em Viena. A Viena de 1900 era uma Viena altamente puritana. Então você falar em masoquismo, você falar em incesto, você falar em crianças sentindo prazer anal, era assim de uma agressividade imensa. Por isso também ele ganha imenso destaque, porque ele trabalhou com temas altamente polêmicos. Isso faz com que Freud tenha um destaque muito superior ao de Wundt, que tinha temas já bem menos interessantes para a grande maioria da população. Temas voltados muito mais para o interesse biológico, para o interesse da área médica e não para o interesse da sociedade. Já o Freud, ele trabalha com coisas muito mais voltadas para o interesse da sociedade, seja no sentido positivo ou negativo desse interesse. Outra coisa importante é que Freud é quem dá a cara do atendimento terapêutico que permanece até hoje. Então essa coisa dual entre terapeuta e paciente em um consultório, ouvindo as queixas do paciente, toda essa coisa ela ganha muito destaque, muito enfoque com o Freud. Já era uma ideia que tinha antecessores, então desde a Grécia Antiga já se tinham exemplos de atendimentos desse tipo, atendimentos dual, de uma pessoa relatando seu sofrimento e a outra ouvindo, mas em nenhum momento esse tipo de situação ganhou tanto destaque quanto quando Freud inicia isso. Então, quando Freud inicia isso, isso ganha imenso destaque e é um motivo também para que ele ganhe, seja conhecido tão à frente de Wundt, seja tão mais conhecido que Wundt. A própria questão também de quando nós falamos em psicologia no senso comum, é importante destacar que tudo isso que eu menciono é diretamente com o senso comum. Quem estuda psicologia, obviamente, que tem uma outra visão, porque já estudou tudo isso. Mas no senso comum é muito frequente que quando nos mencionamos a psicologia, venha à mente aquele consultório bonito, estético, com divã, com as obras de arte. E isso é essencial da psicanálise. Isso realmente é característico de Freud, foi ele que iniciou com isso. O divã, inclusive, é um uso que foi preconizado pelo Freud. Então, não havia ainda, por mais que haviam a ideia de conversas, de relato de problema, de ouvir o problema do outro, por mais que essas ideias já existiam, a ideia do divã em si é uma ideia essencial freudiana. Então, é Freud quem inicia com a ideia do divã no consultório médico. Então tudo isso, essa cara que a psicologia ganhou é de origem freudiana. E por isso que Freud acaba ganhando tanto destaque e por vezes acaba sendo atribuído a ele a criação da psicologia e não a Wundt, que é realmente quem de fato deu origem, assim, deu bases para o desenvolvimento psicológico. Até mesmo porque com Wundt a psicologia ela era muito mais no sentido científico, no sentido de pesquisa. Já com Freud, ela se torna muito mais prática. Então ela se torna, ao invés de simplesmente pesquisa, ela também é pesquisa, mas ela encontra uma utilidade muito maior. Ela encontra uma finalidade prática muito maior. Ainda mais com o fato de que Freud viveu em um período de 2 guerras mundiais, onde traumatizados de guerra não faltavam. Então, nesse aspecto, a psicologia freudiana, que é a psicanálise, ela acaba ganhando uma entrada assim na sociedade, na humanidade de maneira geral, muito forte. Por isso que o Freud acaba ganhando mais destaque do que Wundt, que de fato é o pai da psicologia. Um vídeo aí comemorativo, um pouco diferente. Obrigado a todos que nos acompanham ao longo desses 2 anos.
Espero que continue nos acompanhando por muito mais, assistindo e apreciando o nosso conteúdo. Clique em gostei nos vídeos para nos ajudar a destacar. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve e até o próximo vídeo.